Imagine que caia no seu concurso público a seguinte assertiva: a publicação é condição essencial à validade dos atos praticados pela administração pública. Ponto. A publicidade é condição essencial à validade dos atos praticados pela administração. Tá certo ou errado? É exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar agora na nossa Pílula de Direito Administrativo número 8. Seja muito bem-vindo. Maravilha! Então aqui estamos nós para essa nossa 8ª Pílula de Direito Administrativo. Eu tenho certeza que até o final do ano serão mais de 50 pílulas esse projeto que eu venho desenvolvendo, em que semanalmente nós publicamos uma dica de direito administrativo. E como estamos aqui no mês de fevereiro, nós estamos no capítulo 2, porque a ideia é falar dos 12 primeiros capítulos do meu livro, este aqui, ó, o curso de Direito Administrativo, que em breve virá a 3ª edição, até o final de fevereiro, início de março. Então, como cada mês a gente comenta um capítulo, estamos em fevereiro comentando a respeito do capítulo 2 e hoje a gente fala de princípio da publicidade. O princípio da publicidade está totalmente ligado ao princípio da transparência, com a ideia de que a administração deve divulgar os seus atos, ou seja, são públicos e acessíveis ao público os atos da administração, porque afinal de contas a administração é pública. Se a administração é pública, os atos que ela pratica também devem ser públicos. E nessa linha, a gente pergunta, né? Qual é o papel que a publicação tem em relação ao ato administrativo? E a afirmação que eu fiz no início dessa nossa conversa é: a publicação é uma condição essencial à validade do ato administrativo? Antes de respondermos essa pergunta, vamos entender o que é validade. Validade é a característica do ato que obedece à lei e os princípios. Se o ato obedece à lei e os princípios, este ato é um ato válido. E aí eu vou te dar um exemplo para você entender. Imaginemos que uma pessoa passou no concurso, esse concurso foi homologado, daí a autoridade competente para fazer a nomeação dos candidatos chega numa segunda-feira, final da tarde, em seu gabinete e diz assim: olha, elabore aí a portaria de nomeação do candidato Eliesley Silva do Nascimento. Eu vou nomeá-lo como aprovado neste concurso. E aí o servidor responsável vai lá, digita os termos da portaria, imprime, entrega para a autoridade, ela assina, o servidor junta esta portaria ao processo, entra lá no site da imprensa oficial e encaminha o texto para publicação. Mas imaginemos que esse servidor tenha feito isso 17h30. E pelo menos na época em que eu trabalhava com publicação no Diário Oficial, eu não sei se hoje ainda é assim, mas na época a imprensa nacional estipulava a seguinte regra: para que você tenha uma matéria publicada no dia seguinte, dia útil seguinte, você tem que encaminhá-la até às 16 horas do dia útil anterior. Logo, neste exemplo, como o servidor encaminhou o texto para publicação apenas às 17h30 da segunda-feira, não dá mais para sair na terça. Então, só vai sair na edição do Diário Oficial da União na quarta. Então veja, eu tenho uma portaria que todos os procedimentos relacionados a ela foram concluídos, já se encaminhou o texto para publicação, mas a publicação não vai acontecer nem na terça, vai acontecer na quarta. E aí eu queria te perguntar, terça-feira, esta portaria é válida? Opa, calma! Se você falou sim, quer dizer que você está pensando em validade no sentido leigo da palavra, do tipo, você pega lá um iogurte para beber, será que ele está dentro do prazo de validade? Ou seja, será que ele está apto para ser consumido? Bem, não tem nada a ver. Eu acabei de explicar. A validade no âmbito do direito, ela tem a ver com a condição que o ato tem para obedecer à lei e os princípios. Se o ato obedece à lei e os princípios, ele é válido. Pense nessa portaria. Se você disser para mim que ela não é válida, eu vou te dizer então, qual é o defeito que ela tem? Eu te pergunto, qual defeito ela tem? Nenhum. Tá tudo ok. Agora, eu pergunto, alguém pode tomar posse na terça-feira? Eu, Eliesley, que sou contemplado, posso tomar posse na terça-feira? Não. Por quê? Embora na terça-feira ela seja válida, porque obedece à lei, obedece aos princípios, ela não é eficaz.
Porque embora válida, embora lícita, legítima, legal, ela não pode produzir efeitos jurídicos. Ou seja, na terça-feira, essa portaria é um ato válido, porém ineficaz. Logo, voltando à primeira pergunta da nossa conversa de hoje, a publicação é condição essencial à validade dos atos praticados pela administração? Não, não é condição de validade. O ato pode ser válido mesmo sem ter sido publicado. Ele não vai produzir efeitos, mas eu também não posso dizer que aquele ato não é válido. Então, o ato pode ser válido ainda que não tenha sido publicado. Logo, a publicação é uma condição de eficácia dos atos. A publicidade confere eficácia aos atos, porque é depois que o ato é publicado que ele pode produzir efeitos jurídicos. Gostou da dica? Não esqueça, validade é a característica do ato que obedece à lei e os princípios. Eficácia é a característica do ato que está pronto a produzir efeitos jurídicos, está apto a produzir efeitos jurídicos. A publicidade, ela não traz eficácia, a publicidade não traz validade ao ato. O ato pode ser válido mesmo sem ter tido publicidade. Óbvio, nunca vai produzir efeitos, mas esse ato será válido. Então, a publicação, ela confere eficácia ao ato administrativo. Tudo bem? Então, era essa a nossa pílula de direito administrativo número 8. E antes de você sair, eu queria só te fazer aqui uma recordação. Caso você ainda não tenha assistido a nossa série Tríade da Alta Performance, que é uma sequência de 4 vídeos em que você vai aprender um método, o método de estudo que eu utilizei para ser aprovado em 10 concursos públicos, e um método que vai fazer com que você aumente em 100% as suas chances de gabaritar direito administrativo. Não perca tempo, faça o acesso aqui na parte de baixo ou de cima deste vídeo ou aí no seu podcast, e haverá um link para que você possa cadastrar o seu e-mail e receber no seu e-mail os 4 vídeos gratuitos da série Tríade da Alta Performance. Trata-se de um conteúdo fantástico, que você já vai ter altas horas, altas mesmo, de conteúdo gratuito e que você não pode perder. Lógico, a não ser que você não queira passar em concurso, né? Mas eu sei que você quer, então faça lá o seu cadastro e passe a acompanhar a série Tríade da Alta Performance. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, desse podcast, comente, compartilha, reaja, se envolva comigo, porque assim eu então vou me sentir inspirado a produzir novos conteúdos para você. Tá certo? Então nós nos encontramos na nossa próxima pílula de direito administrativo. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.